Se você acompanha a política brasileira, sabe que existe toda uma empolgação sobre uma indústria que o país deveria perseguir. É a do nióbio, uma palavra que você provavelmente já ouviu algumas vezes e que pode ser uma carta na manga para o Brasil. Mas o que é o nióbio? Afinal, para que ele serve? Ele pode mesmo ser a salvação da nossa economia? Esse é o Entenda, o quadro do Tecmundo que explica o que está por trás das notícias que você lê todos os dias lá no nosso site. Primeiro, a gente precisa conhecer o que é esse negócio. O nióbio foi descoberto em 1801 pelo britânico chamado Charles Hatchett. Ele estudava algumas pedras na época e analisou um mineral chamado columbita, suspeitando que tinha lá dentro um material desconhecido. Era o nióbio, no começo chamado de colúmbio por vir dos Estados Unidos. Muitos cientistas duvidaram dessa descoberta no começo, mas a gente viu que não foi bem assim. Ele é um metal de transição e um elemento químico da tabela periódica, número atômico 41 e símbolo Nb. Ele é encontrado em forma de sólido e tem um ponto de derretimento bem alto, 2.468 graus Celsius, e tem uma cor natural acinzentada de aparência cristalina. O nome dele vem de Níobe, ou Niobe, uma rainha da mitologia grega que teve 14 filhos e foi transformada em uma rocha por Zeus. E a escolha não é por acaso. A Níobe era a filha de Tântalo, outro personagem trágico da mitologia grega, que batizou um metal chamado tantalita, que também aparece na columbita. E ele não se chamou sempre assim, foi só em 1844 que o alemão Heinrich Rose isolou as substâncias e confirmou que a columbita carregava tanto a tantalita quanto esse segundo metal, que foi rebatizado para nióbio, para não confundir e deixar ali pai e filha juntos de novo. Os cientistas passaram a adotar o nome oficialmente em 1950, e não tinha pressa mesmo, porque por enquanto ele não era usado para nada. O nióbio não é encontrado na natureza de forma isolada. A forma mais simples de achar ele é na columbita tantalita e em alguns pirocloros. E aí é preciso usar processos químicos para separar o tântalo do nióbio, já que eles são parecidos, mas bem diferentes. Tá, mas chega da aula de química. Para que o nióbio serve? Esse metal é uma alternativa possível em indústrias que vão da siderurgia até mercados daqui da tecnologia. Sozinho ele é macio, mas junto de outros elementos, vira parte de ligas metálicas de alta condutividade e resistência. E isso coloca ele como um elemento precioso na construção civil e no setor automotivo. Ligas de nióbio são usadas no processo de fabricação de turbinas de caças. E o telescópio Hubble e o acelerador de partículas LHC tem ligas de nióbio titânio em seus ímãs. O nióbio é usado também na fabricação de aços inoxidáveis à base de carbono ou ferros fundidos. Ele é bem resistente contra corrosão e altas pressões, então é aplicado em materiais de encanamentos, cabos e estruturas. Também aparece na iluminação, no setor médico para integrar próteses, na mineração para ajudar na extração do ouro e em muitos outros lugares. O óxido de nióbio, que tem essa fórmula aqui, pode ser usado na fabricação de cerâmicas finas usadas como filtro de recepção. E sim, ele também pode ser utilizado na fabricação de joias. O nióbio é hipoalergênico, não ativa nem gera alergias, ao contrário de outros materiais. Além disso, quando aquecido e passa por um processo chamado anodização, o nióbio pode gerar cores variadas, azul, verde, amarelo, roxo, e moldado em forma de brincos, colares e outros formatos. Mas claro que tudo isso também tem um preço bem negativo. A columbita tantalita, ou coltan, é bastante extraída atualmente na República Democrática do Congo. O país africano vive conflitos civis há bastante tempo e a extração de coltan está no centro dessa economia que paga pouco, custa muitas vidas e provoca grandes impactos no meio ambiente. E enquanto a República Democrática do Congo possui pelo menos 64% das reservas mundiais de coltan, é o Brasil que tem as maiores reservas de nióbio, seguido de Canadá e Austrália, e o que ainda não significa muita coisa, porque ele é relativamente pouco utilizado na atualidade. A nossa principal mina fica em Araxá, Minas Gerais, descoberta em 1953. Mas também temos muito nióbio em Tapira, Minas Gerais, São Gabriel da Cachoeira e Presidente Figueiredo, no Amazonas, e em Catalão e Ouvidor, em Goiás. Por aqui são duas empresas que extraem e lidam com metal: a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, e a Mineração Catalão de Goiás. A CBMM é controlada pela família Moreira Salles e hoje tem participação de investidores chineses e de outros países da Ásia, região bastante interessada no nosso nióbio. A Catalão é controlada por chineses.
O Brasil não exporta o minério bruto, a gente vende na forma de ferro-nióbio e só 5% disso fica no mercado interno. Tá, o nióbio é bom, a gente tem bastante, mas isso vai salvar a economia do Brasil? Quem primeiro veio com essa ideia foi o médico e político Enéas Carneiro, que muita gente pode lembrar daquelas propagandas bem peculiares. Rico do mundo, no seu subsolo existem riquezas minerais extraordinárias. Pois bem, essas nossas riquezas são mandadas para outros países a preço de banana. O agora presidente Jair Bolsonaro, desde a época como deputado, falava bastante no nióbio, tido por ele como uma esperança dormente para o país, que daria pra gente independência financeira. Para começar, é impossível que um único minério seja responsável por levantar e sustentar um país, então muita calma nessa hora. Esse é um plano de longo prazo e que exige muitas transformações aqui dentro e também na política externa, já que outros países estão interessados na exploração e a gente precisa ter boas relações comerciais com eles. O nióbio ainda é pouco extraído e é caro de produzir. O preço dele ainda é bastante variável no mercado internacional e o uso é pequeno se comparado ao petróleo, por exemplo, que hoje é consumido em altíssima quantidade na indústria. A demanda também é bem limitada, já que nem todos os países estão interessados no nióbio, por terem alternativas viáveis até agora, pelo uso ser pequeno, como eu já falei, e também porque o mercado internacional não vai deixar o Brasil ou qualquer outro país ser tão dominante nessa indústria. E o Brasil está bem longe do ponto ideal para virar um polo do nióbio. O país não tem estrutura interna de uso, ou seja, vamos continuar vendendo quase todo o metal extraído. E isso a partir de empresas privadas como a CBMM. Além disso, ainda temos pouquíssima pesquisa e estrutura por aqui para ampliar essa situação. Ou seja, o investimento não pode ser só na indústria, mas também em pesquisa e educação de nível superior para mudar esse cenário. Em resumo, o nióbio é sim bem interessante e existe em alta quantidade no Brasil e pode ser usado, mas a gente ainda não faz isso em todo o seu potencial, que é muito alto, mas olha, cuidado para não depositar nele esperanças demais. Não é para desvalorizar, mas não é bom achar que ele é um salvador da economia. E aí, o que você acha desse tema? Na descrição tem alguns vídeos, alguns documentos, inclusive do governo, para você se informar mais. Vamos conversar aqui nos comentários, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no canal do Tecmundo se você não é inscrito, toca no sininho para receber as notificações. Até a próxima!